Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Olá, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Você não sabe o que você perdeu, o Rusti trouxe vinho, trouxe queijo. É, a gente pensei que era vinho, que vocês já estavam bebendo a essa hora. Eu me traí aqui. Ó, se alguém trouxe vinho, eu fiquei sem, viu? Vamos ver isso aí direito. Tá escondido aí embaixo da mesa, melhor você procurar. Vou procurar, porque tem alguém me escondendo coisas nesse estúdio. Ô, Vera. Oi. Bom, Vera, sério. Bom, assunto, claro, é o Datafolha. E que, enfim, parece que parou, né? Tá tudo estável. Tudo estável há 3 semanas das eleições, né, Sardenberg? Com o presidente parecendo que perdeu mesmo aquele arranque de crescer aos soquinhos que ele vinha demonstrando, né? Ele vinha ali oscilando positivamente de pouquinho em pouquinho e tirou uma distância de junho para cá. E esse empuxo parece ter acabado justamente no momento em que ele imaginava que ele ganharia atração, que era com o 7 de setembro, né? Qual era o objetivo de demonstrar força e levar milhares, centenas de milhares de pessoas às ruas? Era mostrar que o Bolsonaro está forte e que, portanto, quem ou está escondendo que vai votar no Bolsonaro ou está indeciso porque já votou no Bolsonaro, mas está meio chateado com ele, ganhasse uma coragem para sair do armário e para voltar a declarar voto nele. Isso não se revelou nem no Datafolha da semana passada, nem no IPEC do início dessa semana e nem no Datafolha dessa semana. Portanto, 3 fotografias de 3 momentos diferentes não mostraram esse resultado do 7 de setembro. E aí a gente tem alguns outros fatores que eu acho que são de preocupação para a campanha do presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Primeiro, o fato de que eles tentaram tirar do horizonte, tentaram tirar da pauta o fato de o Bolsonaro ter um histórico e um presente misógino e machista, e o deputado Douglas Garcia trouxe isso de volta à baila. Então, o Bolsonaro tinha quase se ajoelhado no milho em entrevista a um pool de podcasts no início da semana, dizendo que pisou na bola, na pandemia, que deu uma aloprada, que ele não deveria ter falado aquilo que a filha dele era uma fraquejada, etc. No dia seguinte, o deputado Douglas Garcia fez o que fez e o Datafolha mostra que, pelo menos em São Paulo, isso teve um efeito ruim, porque o Tarcísio Freitas vinha numa crescida grande, estava bem descolado do governador Rodrigo Garcia nas pesquisas, e esse Datafolha de ontem mostra o empate técnico entre os dois, com Garcia crescendo entre as mulheres e o Tarcísio aumentando a rejeição. Então, numa clara, aí sim, associação dos 2 episódios. O Lauro escreve na coluna dele hoje, uma análise bem interessante, que a campanha do presidente Bolsonaro está muito preocupada com esse efeito do Douglas Garcia em São Paulo, porque se houver segundo turno e Tarcísio não for ao segundo turno, Bolsonaro fica sem um palanque evidente aqui no estado. E ele comprou muita briga com o Dória, essa associação com o Rodrigo Garcia não é algo tão simples. Fazer um Bolsodrigo não é tão fácil quanto foi fazer um Bolsodória. Então, pode ter um estrago para o caso de haver segundo turno, nesse fato, se o Tarcísio não for ao segundo turno por causa desse complicador. Então, e qual é o outro grande complicador, além dessa história do machismo e da misoginia permanecerem como pautas da campanha? É o fato de que os cortes em programas sociais, entre eles o Farmácia do Povo e o Casa Verde e Amarela, esses ainda não estão precificados nesse Datafolha. Então, a gente pode ter uma situação em que o presidente perca mais a partir desses cortes, porque isso pegou muito, isso pega naquele pessoal que ele precisa atingir, que é quem ganha menos, quem é mais pobre, e que está votando majoritariamente no ex-presidente Lula, e está sendo muito explorado tanto na propaganda do Ciro, quanto do Lula, quanto na da Simone Tebet. E o Paulo Guedes ainda não deu
sinais de como pretende reverter esse negócio. Ele está falando aí uns termos estranhos, né, de como vai recompor, como é que é o termo que ele usou? Mensagem presidencial. Não, era uma coisa desencaixada. Não, ele falou que desencaixe. Foi um desencaixe do orçamento e que ele vai encaixar com uma mensagem presidencial, ninguém sabe como. Ninguém sabe. Outra coisa esse aí. Esse desencaixe foi na pesquisa, vai vir na pesquisa, eles acham também. E outra coisa que pode vir aí em próximas pesquisas, que está começando a aparecer agora, mas teve a ver com uma decisão do mês de agosto, foi aquela decisão do presidente de não reajustar os recursos para a merenda escolar. E agora a gente está registrando em escolas Brasil afora uma situação muito crítica em relação aos recursos para comprar comida para os alunos e alunas. Tem uma reportagem hoje no Estadão falando justamente disso, fala de vários estados brasileiros e do quanto está difícil, coisas horrorosas do tipo dividir um ovo para 4 crianças, ter criança que leva um carimbinho na mão para não repetir o prato na hora da merenda, umas coisas tristes e que estão começando a vir a público agora. Muito bem lembrado, Cássia, e já começaram a aparecer no horário eleitoral também. A campanha do Lula já levou esse valor irrisório por aluno da merenda escolar para o horário eleitoral de hoje no rádio. Deverá vir para a televisão também, assim como a questão da farmácia popular e da Casa Verde e Amarela já estão. E aí são áreas em que o Lula nada meio de braçada, né? Porque o farmácia popular foi ele que criou. E o Casa Verde e Amarela, em comparação com as entregas do Minha Casa Minha Vida, fica muito abaixo. Então, tem más notícias para o Bolsonaro e em vez dele estar aqui tentando reverter essas más notícias, ele vai fazer um rolê aleatório. Vai lá para o funeral da rainha, sem ganho nenhum aparente para isso. E depois vai para a ONU, né? Eu escrevi na minha coluna que nesse funeral ele vai ser meio onde está o Wally, porque imagina o que o Bolsonaro vai fazer lá, não tem lugar nisso daí. E na ONU é uma tradição o presidente brasileiro abrir, então muita gente fala, não, até ok ele ir, mas dependendo do que ele falar, ele pode causar um estrago em vez de colher algum dividendo. Então, é uma mensagem em que os seus apoiadores estão meio pisando em ovos, esperando o que ele vai dizer lá. Então, o Datafolha não foi nada bom para o presidente Bolsonaro. E as perspectivas daqui para frente são piores do que já foram. A redução do combustível até agora não levou a uma redução imediata também no preço de alimento, tanto que a campanha do Bolsonaro é assim, agora o próximo a cair é o alimento, mas isso é muito complicado. Quem está comendo hoje, está comprando hoje, não vai poder esperar que o alimento vá cair em algum momento. E isso pesa muito em pesquisas como essas. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana que vem. Um ótimo fim de semana para todos. Como é que é? Temperança. Quero só saber de temperança, sem pé na jaca. E descansar. É isso, Vera. Até mais. Bom fim de semana. Até mais, Vera. Até.